Oi gente, tudo bem? Quanto tempo que eu não apareço nesse canal? Ele estava totalmente abandonado, sei lá, por uns 2 anos ou mais. Mas eu tenho uma boa justificativa para isso. Me desculpem pelo sumiço, mas é que muita coisa aconteceu na minha vida desde o último vídeo que eu postei aqui. Sobre isso que eu quero começar a falar hoje aqui no canal. E o tema é separação com filhos. Pois é, como eu disse, muita coisa aconteceu nesses últimos meses e a principal delas é que há cerca de 1 ano e meio, eu e o pai da Clara, a gente se separou. Então agora eu sou oficialmente uma mãe solo, vivendo toda a emoção e os desafios dessa nova realidade. Eu sei que é um assunto que rende muito assunto, e desde que eu comecei a compartilhar isso nas redes sociais, quase que diariamente eu recebo muito contato, muita mensagem, muita pergunta de mulheres, mães que passaram pelo que eu passei, que estão passando ou em vias de se separar. Então eu achei que valeria vir aqui e falar sobre esse assunto, contar um pouco da minha experiência, do que eu vivi, do que eu tenho vivido e tentar ajudar. A intenção é ajudar outras mulheres, outras mães e, por que não, também os pais que estão passando, enfrentando essa situação de uma separação e como a gente lida com isso e como a gente ajuda as crianças a lidarem com isso. Pois bem, para quem não me conhece, não sabe quem eu sou, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo. Meu nome é Mariela, eu sou mãe da Clara, que tá agora com 7 anos e meio. Quando a gente se separou, ela tava com 6 anos, tinha acabado de completar 6 anos. Como eu disse, é um assunto que rende muito e eu não quero que esse vídeo fique com 1 hora de duração, então eu peguei algumas das perguntas e dos temas que eu acho mais interessantes de falar e vou dividir por vídeos aqui para não ficar muito extenso. Nesse primeiro, eu queria falar especificamente de uma pergunta que, assim, muita gente me faz e era uma dúvida que eu tinha, que é: como contar para os filhos que vocês estão se separando? Como ajudar os filhos nesse momento? Como lidar com isso? E aí entra uma das perguntas que mais me fizeram, que foi como a gente contou isso para Clara. Eu não quis conversar com ela logo nos primeiros dias, porque eu ainda estava muito fragilizada, eu ainda estava processando tudo aquilo, então eu sabia que se eu fosse falar com ela naquele momento, eu ia acabar chorando na frente dela, demonstrando talvez essa fragilidade do momento, que não ia passar a segurança que eu queria passar para ela nessa conversa. Então eu preferi esperar alguns dias, acho que a gente demorou umas 2 semanas para ter essa conversa, e eu queria muito que o pai dela achava que era importante os dois estarem juntos para conversar, para explicar de uma forma que ela pudesse entender. Afinal, ela era uma criança de 6 anos, então assim, apesar da gente achar ela madura e tudo mais, não deixa de ser uma criança, e a gente sabia que ela não ia conseguir entender de prontidão a extensão dessa decisão. Antes de falar disso, só dando uma contextualizada, de uma coisa que acabou sendo também bastante importante nessa adaptação da Clara a essa nova realidade da separação. O pai dela, ele já não morava aqui na mesma cidade que a gente, quando a gente era casado. Ele trabalhava numa cidade próxima, e ele vinha todo final de semana, ou provavelmente a cada 15 dias, ele vinha e passava o final de semana com a gente. Então, já tinha uma rotina minha e da Clara, que era de ficar nós duas aqui a maior parte do tempo, e ela ver o pai nos finais de semana ou a cada 15 dias. Então, no final das contas, isso se por um lado pesou um pouco essa questão da distância e tudo mais na decisão da separação,
também acabou sendo um facilitador, eu acredito, para a adaptação da Clara, assim, porque na rotina dela não mudou muita coisa. Então a gente esperou umas 2 semanas e aí a gente sentou com ela para conversar. E a gente fez tudo da forma assim mais natural e não sei qual é a palavra, mais didática possível, assim, para ela. Então, o que a gente pensou que seria fácil dela entender? Disse: filha, olha, a mamãe e o papai querem conversar com você, porque a gente conversou e a gente tomou a decisão que agora o papai e a mamãe não vão ser mais namorados. E fez questão de frisar que ia continuar, para ela não ia mudar muita coisa, porque o pai dela ia continuar vindo os finais de semana, só que em vez de ficar com a gente aqui, provavelmente ele iria pegar ela e levar para lá, para casa, para a cidade onde ele mora, que é a cidade dos pais dele também. E aí a gente falou brevemente, assim, né, disso, e eu perguntei se ela queria falar alguma coisa, se ela queria perguntar alguma coisa, e ela disse que não. Então, assim, não foi uma conversa... apesar de ter sido difícil, óbvio, porque você ter uma conversa assim com o filho, né, nunca é uma coisa fácil, mas foi uma conversa tranquila. Assim, eu já até esperava que, de princípio, ela não ia, né, ter nenhuma reação, assim, falar alguma coisa, expressar o que era que ela estava sentindo, até porque eu imagino que, se pra gente já era difícil processar aquilo tudo, pra uma criança de 6 anos, então, a gente não podia exigir que ela entendesse logo de cara tudo que estava acontecendo, a dimensão daquilo que estava acontecendo. Então a gente conversou e aí eu fui nos dias seguintes, assim, sempre que eu tinha oportunidade, eu falava alguma coisa relacionada a isso, mas foi um processo que a gente tentou conversar muito, assim, não fantasiar, não florear demais, assim, sabe, a situação. E nem também chegar e falar como se tudo tivesse acabado e tudo mais. Então, o nosso foco era sempre falar para ela que a gente ia continuar sendo a mamãe e o papai dela e que pra gente o principal era a felicidade e o bem-estar dela. Então, isso foi determinante, assim, pra adaptação, pra aceitação dela. Quando foi passado já alguns meses disso, é que durante uma conversa minha com ela, a gente já estava morando aqui, já tinha mudado de apartamento. Num dia ela acabou chorando, um dia à noite, assim, que a gente estava conversando na cama para ir dormir. Ela acabou chorando e falou que ela ficou muito chateada na época quando a gente falou que ia se separar. Então, ali naquele momento foi mesmo assim, de perceber que ela estava entendendo mais do que ela deixava parecer na época, assim, que aquilo realmente afetou, como eu imagino que afete em maior ou menor grau, mas afete todas as crianças. E aí ela falou isso, que ela ficou chateada com a nossa separação. E aí, assim, o que a mãe faz nessa hora? Engole o choro, o próprio choro, e conversa. E foi que eu conversei, assim, tentei falar o mais abertamente possível, reforcei essa questão de que a mamãe e o papai não eram mais tão felizes juntos, que a gente tinha tomado essa decisão como casal, mas que para ela a gente continuava estando 100% à disposição e 100% envolvido com ela e querendo que ela cresça com saúde e seja feliz, e focar sempre na parte positiva, assim, sabe, disso tudo, e sendo sincera com ela, mas focando no que a gente pode tirar de bom dessa história toda e dando segurança de que pra gente o amor continuou o mesmo com ela, assim. E aí a gente conversou bastante nesse dia
e ela foi dormir, acho que mais tranquila, assim, e tudo mais. Ela não gosta muito de falar, assim, por isso até estranhei nesse dia que ela falou e achei que era uma boa oportunidade para eu falar com ela sobre aquilo, porque não é uma coisa muito comum dela externar isso, assim, ela sente muito, ela pega muitas coisas no ar, assim, percebe muita coisa, mas ela nem sempre é de falar. É uma criança, né, gente? Ela não sabe nomear os sentimentos dela sozinha, ela não sabe, né, falar sobre isso que ela tá sentindo, ela não sabe nem entender o que exatamente ela tá sentindo. Então, a nossa função como pai e mãe, como responsável, de ajudá-los a entender primeiro o que é que elas estão sentindo e validar aquele sentimento, porque a gente não pode falar assim, não, mas você não pode ficar triste, não, você não precisa ficar triste porque a papai e a mamãe se separaram. Eu acho que isso não vai ajudar, só vai fazer ela se retrair ainda mais, porque ela vai achar que aquilo que ela tá fazendo, que ela tá sentindo é errado, que ela não poderia fazer aquilo, sentir aquilo. Então, acho que nosso papel é escutar e validar aquele sentimento e ajudá-los a entender e superar isso da forma melhor possível, assim, né? Da forma mais tranquila possível. Então, eu entendo, eu sei que pra você é ruim, eu sei que você não gosta, eu sei que não era o que a gente queria também, o que a gente planejava, porque, né, a gente forma uma família achando que vai durar pra sempre. Mas algumas coisas acontecem no meio do caminho e nem sempre é possível a gente manter aquilo. Então, eu sei que você tá chateada, é normal você ficar chateada, e toda vez que você estiver chateada, estiver triste com alguma coisa, você pode chegar na mamãe e falar. E a gente vai trabalhar isso junto, vendo sempre o lado positivo e pensando que a gente vai estar sempre junto. O papai ama você, a mamãe ama você, e isso não vai mudar. Cheguei a cogitar a possibilidade de colocá-la numa terapia. Fui observando, né, os meses foram passando e acabou que a gente não achou necessário buscar esse recurso. Eu sei que tem criança que reage de maneira diferente e eu sou totalmente a favor de buscar ajuda profissional para ajudar a lidar, porque nem sempre a gente, leigo nesses assuntos, vai saber lidar da melhor forma e ajudar o filho a passar por isso. Então, eu falo sempre assim, se você acha que o seu filho, a sua filha, mudou muito o comportamento, ou ficou mais agressiva, ou ficou mais retraído, e você acha que pode ter ligação com isso, procure um profissional, procure um psicólogo, e vai ser muito bom para a criança poder contar com uma ajuda de quem realmente entende disso. Bom, eu acho importante falar também que, assim, cada caso é um caso, cada família reage de um jeito, cada pessoa reage de um jeito diante de uma situação dessa, e obviamente cada criança também vai reagir de uma forma diferente. O nosso papel, enquanto pai e mãe, que preza pela saúde emocional dos nossos filhos, é tentar fazer com que isso não seja um trauma na vida da criança. Eu acho que isso é o medo de 90% das mães que entram em contato comigo, assim, para perguntar, porque é realmente um medo que a gente tem, né? Quando a gente toma essa decisão, quando a gente está pensando em tomar essa decisão, meu Deus, meu filho vai crescer traumatizado de ter pais separados e eu vou ser responsável por isso. Então, assim, antes de mais nada, eu quero falar de uma coisa que, pra mim, eu acho que é fundamental. Assim, a gente tem muito medo de se separar, a gente pensa 1000 vezes antes de tomar uma decisão dessa quando se tem filhos envolvidos, quando se tem criança. Sou a favor de todo e qualquer esforço para que não chegue nessa situação, né, nesse ponto de tomar essa decisão, mas que, dependendo da situação, dependendo do caso, a gente já fez tudo que a gente podia fazer, a gente acredita que a gente já fez tudo, e realmente tem situações que não dá,
Não vale a pena a gente insistir, se desgastar e viver infeliz por anos só porque não quer se separar, porque tem medo dos filhos se traumatizarem ou crescerem infelizes e tudo mais. Eu acho que uma criança que convive num lar infeliz com pai e mãe brigando diariamente ou não tendo nenhum tipo de contato, totalmente alheios um ao outro ou infelizes. Eu acho que uma criança que cresce num ambiente desse é muito mais traumatizada e infeliz do que uma criança que tem pais separados, bem resolvidos e felizes. Então, achei importante falar isso porque a nossa postura é muito decisiva na hora da gente passar isso para os filhos. Se a gente não está totalmente seguro, conformado com aquilo, a gente vai passar isso para os nossos filhos. E aí a chance de dar algum problema, a chance dele não lidar muito bem com isso, aumenta mais ainda. Então a gente tem que estar muito seguro que a gente fez o que a gente podia fazer. Bom, eu acho que por hoje é só, né? Porque senão vai ficar muito grande esse vídeo aqui, vou me prolongar mais ainda. Mas acho que eu consegui responder essa pergunta, que é uma das que eu mais recebo, sobre como contar e como ajudar os filhos nesse momento da separação. Eu tenho mais aqui uma lista de várias perguntas, mas como eu disse, para não ficar muito longo, eu vou dividir e eu falo de outros assuntos relacionados à separação nos próximos vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem acompanhando aí os próximos vídeos. E siga a gente lá no Instagram, lá eu posto bem mais da nossa rotina, do nosso dia a dia. Se você tem alguma dúvida, se você quer fazer algum comentário sobre isso, se você também é mãe solo, coloca aqui nos comentários, vamos trocar informações. Eu vou deixar no box de informações do vídeo o e-mail também, o link das redes sociais. Vocês podem falar comigo lá por direct, que sempre que eu posso, eu tô falando sobre esse assunto, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Uma coisa que muitas mulheres às vezes têm receio, têm vergonha até de falar, né? Mas a gente precisa falar e a gente precisa se unir, a gente precisa se ajudar. E a intenção desses vídeos, de tudo que eu falei aqui, é essa, ajudar. Um beijo, até o próximo vídeo, gente. Tchau!